Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Fique agora com a reportagem de Cristiana Soares, enviada especial da RFI ao Festival de Teatro de Avignon. Artes. Em palco na Grande Ópera de Avignon está até esta quarta-feira a peça Ifigénia, um texto do português Tiago Rodrigues com a encenação de Anne Terron. A reescrita do clássico grego de Eurípides para um contexto contemporâneo onde a mulher assume posição de destaque e, nas palavras da encenadora, a mulher diz não. O espetáculo debruça sobre a história da filha do rei Agamemnon, que o soberano sacrifica em nome do combate na Guerra de Troia. Trata-se de uma coprodução com o Teatro Nacional de Estrasburgo e o Teatro Nacional de São João, no Porto. Em palco, um coletivo de 9 atores, entre eles Carolina Amaral, que é Ifigénia, e João Cravo Cardoso, que é Aquiles. Anne Terron é encenadora da última das Ifigénias. Qual é a diferença entre a tragédia grega clássica e este texto? Foi a pergunta de partida para esta conversa. Há uma diferença enorme. No texto clássico, a Ifigénia aceita morrer. Trata-se da glorificação do nome, no guardar, na memória que ela morreu pela Grécia, etc, etc. Neste texto é completamente diferente. No texto de Tiago Rodrigues, as mulheres dizem não. Isso começa logo pela Clitemnestra, que, como nas versões anteriores, bate-se pela sua filha de um ponto de vista maternal. Porém, aqui ela avança para o campo político. Questiona o que é justo, o que é esta guerra, se é necessária a sua utilidade, a quem serve. Toma proporções políticas que são completamente apaixonantes. As mulheres questionam o funcionamento do poder. E, sobretudo, Clitemnestra faz uma pergunta absolutamente magnífica a Agamemnon. E se tu renunciares? E ele responde, renunciar a quê? Ao sacrifício? À guerra? Não, diz ela, se tu renunciares a seres rei. Se tu renunciares a quem tu és. Já na reta final, quando a morte de Ifigénia é inevitável, esta palavra que é recorrente no texto, inevitável, Clitemnestra amaldiçoa-o e diz-lhe que espera que ele morra na guerra e que, se ele voltar, ela vai matá-lo com as próprias mãos. Neste momento, a Ifigénia diz não. Não a este mundo de mentiras. Ela não quer que o seu nome sirva para a repetição contínua da mesma história. Esta postura acontece pela primeira vez. É por isso que eu digo que esta é a última das Ifigénias. Não há espaço para mais nenhuma após esta. Como é anunciado desde o início, trata-se de uma tragédia que vai terminar mal. Efetivamente, ela morre, mas morre como uma mulher livre, proibindo que a vangloriem. Ela quer ser esquecida. Há aqui qualquer coisa como uma esperança estranha, uma abertura para um futuro possível. Mas há uma necessidade de atualizar os clássicos? Não se trata de uma atualização, não é isso. É questionar de outra forma. É melhor do que atualizar. Por que é que decidiu guardar alguns diálogos em português entre a Ifigénia e Aquiles? Sabe, quando temos aquela paixão avassaladora por alguém e parece que existe de imediato uma língua própria que nos é comum? Eu estava no Porto a dirigir este ateliê e a encontrar atores portugueses. Acabei por escolher a Carolina Amaral e o João Cravo Cardoso. Ouvi-los em português, esta língua, era verdadeiramente lindo. Mais do que musicalidade, eu ouço um som. Foi isso que me permitiu criar esta história de amor imediata. Os dois têm um código só deles, uma língua deles. Ces deux-là ont leur langue à eux. A atualidade, de alguma forma, influenciou a encenação da peça? C'est la coïncidence. Bon, après, moi, ça faisait déjà 2 ans que je travaillais sur cette pièce, donc... Foi uma coincidência. Há 2 anos que trabalho nesta peça, mas é evidente que quando, a 24 de fevereiro, Putin decide invadir a Ucrânia, foi mais do que chocante. Esta peça é precisamente sobre a memória, para que a memória não nos faça reproduzir permanentemente esse tipo de coisas. Mas a encenação da peça não mudou considerando a atualidade. Todavia, não podemos deixar de pensar na guerra logo no início da peça.
Para mim, é evidente que é o som da guerra na Ucrânia. É o som da guerra. O que me interessava era de realçar estas sombras que se transformam em atores, personagens, etc. Esta memória de guerra. Hoje em dia, a guerra tem este som. Não teve sempre o mesmo som, mas existe desde sempre e continuamos a reproduzi-la. E reproduzimos, e reproduzimos, e reproduzimos. Carolina Amaral é Ifigénia na peça com o mesmo nome, de Tiago Rodrigues, que será diretor deste Festival de Avignon a partir de setembro. Comigo tenho precisamente a Ifigénia, Carolina Amaral. Que Ifigénia é esta? É de facto uma Ifigénia do século XXI, ou pelo menos com um discurso engajado, uma reivindicação do seu corpo e do seu ânimo novo, porque até então as Ifigénias que surgiram eram Ifigénias que aceitavam o sacrifício de um modo quase passivo e o aceitavam em nome da pátria ou dos valores do patriarcado. Há uma Ifigénia que diz, por exemplo, que é no Eurípides, que diz: eu morro porque o que é uma morte de uma mulher em comparação com a vida destes homens todos. Portanto, esta questão quase da subjugação feminina sempre esteve um pouco presente e neste caso esta Ifigénia chega-se à frente e diz: eu morro, mas eu morro para que esqueçam esta história e para que cessem todas as tragédias, ou no fundo a tragédia das Les Atrides, pronto, que é uma das tragédias fundadoras da nossa civilização, e que diz: o meu corpo é devido a mim, é meu, e portanto parem de falar do meu corpo como se fosse um objeto. Eu vou morrer, mas por decisão minha e não para servir um objetivo que leva à guerra ou que alimente estes ideais do patriarcado. Esta tragédia clássica cai no classicismo, digamos assim, mas continua a ser tragédia, porque no fundo a Ifigénia morre à mesma. Sim, ela morre, ela própria diz: eu não tenho armas para combater a inevitabilidade do destino, se posso dizê-lo assim, porque as tragédias continuam a acontecer e são malgré nous, não é? É no fundo, apesar de nós, exato, que é, no fundo, aquilo que acontece no exterior, as nossas condicionantes, as coisas que nos afetam e que nós não conseguimos escapar delas. E, por exemplo, é uma situação atual, o facto dos direitos das mulheres terem revertido séculos nos Estados Unidos, era um direito adquirido, o corpo das mulheres a elas lhes pertence e, de repente, o direito ao aborto é-lhes vedado, por exemplo. Portanto, nós não conseguimos controlar aquilo, muitas vezes, que acaba por acontecer no real, mas podemos controlar o discurso e podemos controlar a leitura, talvez, destes acontecimentos com esta basculação daquilo que sustenta a leitura dos acontecimentos. E, neste caso, o que ela diz, a Ifigénia, a sua força, apesar da tragédia, não é, que nos fecha não sempre em ciclos, é esta leitura que ela propõe, que acaba por, talvez, poder mudar as coisas ao longo do tempo, não se calhar aqui e agora, mas a longo prazo. Que tempo é este da peça? O tempo físico, digamos, da peça é uma noite, do final do dia até o nascer do dia, portanto é uma noite. Mas há um tempo mental, há um tempo também da memória, porque o tempo da peça é contado através da memória. Exatamente, é quase como se houvesse uma certa a temporalidade que nos junta a todos neste não lugar que é simultaneamente todos os lugares, que é simultaneamente também um espaço de ensaio, quase como se estes atores se reunissem e dissessem: vamos contar a história de uma forma diferente, vamos vivê-la por dentro totalmente, vamos entregar-nos ao mito, mas vamos encontrar a maneira de nos escaparmos a esta carga derradeira das coisas. E por isso é simultaneamente todos os lugares e nenhum lugar. Não é uma recriação histórica, mas estamos a falar de um mito, uma coisa que está lá desde sempre. Estamos a falar hoje, mas também estamos a quase assegurar todos estes tempos e também os tempos que virão. O próprio Agamemnon diz: Je me souviens du futur. Eu lembro-me do futuro. É quase como se no aqui e agora estamos a referir-nos e a dirigir-nos a todos os tempos. Como é que surgiu este convite? Na verdade, eu não conhecia a Anne Terron, nem este coletivo, mas como é uma coprodução com o Teatro Nacional São João no Porto, a visão dela era ter um Aquiles e uma Ifigénia
que falassem uma linguagem comum só a eles, a língua do amor. Ela teve sempre a ideia que gostava que fossem atores portugueses que falassem francês, e ela dirigiu um workshop audição lá no Teatro Nacional de São João, no Porto, até no Mosteiro de São Bento da Vitória, durante uma semana, mais ou menos 10 dias, na verdade. Estivemos a trabalhar e no final, pronto, ela acabou por tomar as suas opções. E como é que se preparou para esta Ifigénia? Vim sobretudo com uma atitude, como eu acho que encaro sempre o trabalho, aberta, disponível também para ser influenciada por este encontro específico com estas pessoas que eu não conhecia, e à medida que a escuta se foi presentificando e que o trabalho foi avançando, encontramos a nossa maneira de nos ajustarmos àquilo que está a ser sugerido por um coletivo, neste caso, e atiramos-nos nesta surpresa daquilo que está a acontecer com também as nossas visões interiores e as nossas intuições. Ao meu lado está precisamente aqui o ator João Cravo Cardoso, o Aquiles, a Achille em francês, desta Ifigénia contemporânea. Boa tarde, João. Boa tarde. Afinal, quem é este Aquiles? Olha, o Aquiles, ele não deixa de ser um herói mitológico grego que nós conhecemos bem da mitologia, mas ele chega aqui a esta dramaturgia do Tiago, tendo passado pela reescrita originalmente do Eurípides, posteriormente do Racine e por último do Tiago. Estamos no dia anterior ao início da Guerra de Troia, portanto Helena foi levada ou decidiu ir para Troia, e todos os gregos, cumprindo a promessa que fizeram ao pai de Helena, preparam-se para avançar para Troia. Mas nós não temos vento, e Agamemnon, o nosso rei, recebe um oráculo que lhe diz que para que o vento volte a soprar, a sua filha tem que ser sacrificada, a sua filha Ifigénia tem que ser sacrificada à deusa Artemis. Nós, no momento, estamos num campo de preparação para a guerra, portanto, onde só estão chefes de guerra, generais e soldados, não há mulheres. Há semanas que estamos à espera que o vento volte a soprar, e Agamemnon, para atrair Clitemnestra com Ifigénia para Aulis, para... Clitemnestra, que é a mãe de Ifigénia. A mãe de Ifigénia, exatamente. Ele, aconselhado pelo astuto Ulisses, organiza um plano de inventar um casamento de Ifigénia com Aquiles, o mais vertical, o mais bravo dos guerreiros, pedido ao qual Clitemnestra anuia imediatamente e leva a sua filha para um lugar onde ela vai ser, na verdade, sacrificada. E o Aquiles, portanto, é este indivíduo cujo nome é utilizado para esta trapaça que é imposta a Clitemnestra e à Ifigénia. Mas qual é a grande novidade desta Ifigénia de Tiago Rodrigues? É uma Ifigénia mais contemporânea? É ela que toma as rédeas do seu destino, a decisão da mulher daquilo que quer do seu corpo e daquilo que quer fazer? Também, mas não só. Eu acho que na dramaturgia do Tiago, e é algo que é altamente característico seu, na minha opinião, há sempre uma meta-teatralidade na proposta teatral e dramatúrgica do Tiago, e nós, em primeiro lugar, constantemente, que ao longo do texto, na leitura, mas na própria interpretação, podemos entender que temos sempre um discurso paralelo, não sabemos sempre concretamente se quem fala é o personagem, se quem fala é o ator que faz o personagem, ou seja, há sempre esse distanciamento dentro do próprio jogo. E o Tiago, o que traz aqui é que, mais do que ser os personagens que regressam a viver a tragédia, que vivem a tragédia de novo, é muito mais os personagens que regressam posteriormente ao local onde a tragédia teve lugar para contar a história. Então, nós, entre o trauma e a memória, isto já muda o nosso olhar, já muda a maneira de falar. Mesmo a própria Clitemnestra não é a mãe que vê a filha a ser sacrificada, é a mãe que se recorda de quando a filha foi sacrificada. Este segmento e o paralelismo de um grupo de atores que está em palco numa sala de ensaios a tentar recuperar a memória de um espetáculo. E eu lembro-me que neste momento dizia isto, eu lembro-me que neste momento tu te sentavas, eu lembro-me que neste momento tu te levantavas, não, ficava sentado, ou seja, há um paralelismo de jogo, de interpretação que é constante. E do ponto de vista macrodramatúrgico, se quisermos chamar assim, ao longo do processo fomos falando muito sobre isso, que esta é a última das Ifigénias, porque justamente em Eurípides, a Ifigénia, quando ela no fim decide morrer, ela morre pelos gregos. Ela morre para que os poetas de amanhã cantem este sacrifício como um ato heroico. E aquilo que diz é que, não, eu morro, sim, eu decido morrer,
mas morro para que se esqueçam de mim e não voltem a contar esta história. Para terminar o ciclo. Exatamente. O Aquiles, nesta história, estava disposto a sacrificar-se pela Ifigénia. Absolutamente. Estava disposto a sacrificar-se pela Ifigénia. Quando Aquiles chega à cena, ele vem ao acampamento de Agamemnon, do seu rei, do seu general, para lhe impor o ultimato que os seus homens lhe impuseram a ele, ou seja, ou vamos hoje para Troia ou vamos hoje para casa, não esperamos mais. Mas quando chega ao acampamento de Agamemnon, ele depara-se com Clitemnestra, que julga ver o seu futuro genro. E então, quando ele se dá conta daquilo que realmente está a acontecer, ele, Aquiles, o objetivo de ir para Troia ou ir para casa ultrapassa-se. Ele entra assim no seu segundo objetivo, que é salvar não só Ifigénia, mas também Clitemnestra do seu sofrimento. E sim, ele está disposto a combater todos os gregos antes da guerra. Ele está disposto a combater todos os gregos para evitar o sacrifício, e exatamente até ao momento em que a própria Ifigénia diz: tu também, Aquiles, tu tens que me esquecer. E ele anui, e a única coisa que lhe diz é que, mas se mudares de ideias, só tens que olhar para mim, e eu estarei aqui. João, como é que se preparou para este personagem? Em primeiro lugar, nós temos o desafio do idioma, não é? Da língua. Eu e a Carolina somos os únicos não francófonos desta equipa de quase 40 pessoas, de palco e fora de palco. Mas foi um trabalho longo. Ele começou há cerca de 1 ano, quando nós fizemos a audição para este projeto. Eu diria que o meu processo começou na audição, ao conhecer a metodologia de trabalho da Ana, do Tomás Rezendes também, o tradutor e assistente. Mas depois, uma vez que chegámos inicialmente a Paris, porque nós começamos o projeto em abril, numa sessão preparatória em Paris, depois é que fomos para Estrasburgo e finalmente para Avignon. Aquilo que aconteceu foi que, muito ao estilo da Ana, eu tive um processo muito autónomo. Eu fui fazendo a minha composição essencialmente em cena, ou seja, a partir dos ensaios e dos ensaios, questionando as decisões do ensaio anterior e fazendo esta escultura de toda esta partitura que é o arco do Aquiles, essencialmente também depois com um trabalho coletivo com os meus 8 colegas de cena. Mas já falava francês? Já falava, mas em todo este trabalho houve também a necessidade de melhorar a pronunciação? Sim, houve essa necessidade. Eu já falava francês antes. Naturalmente que quando nós trabalhamos um texto que podemos trabalhá-lo, decorá-lo e trabalhá-lo e esculpi-lo enquanto objeto já fechado, ele é um bocadinho mais simples do que estar em contexto de trabalho com uma equipa em que só se fala francês. Portanto, não basta só saber quais são os sons que o personagem imita ao longo do espetáculo. É necessário que haja essa destreza também de compreender a língua. Não é a primeira vez que estou em França ou num país francófono com colegas francófonos para público francófono em francês. É um prazer que eu já tive a sorte de ter outras vezes. Mas sim, absolutamente, no nosso belo português nós temos as coisas como tu, que, de, se, e se nós não criarmos a concavidade do tu, se, que, salta ao ouvido francês. Isso é uma coisa que salta absolutamente. O Aquiles tem uma fala já no epílogo, que é: ele desembainha a espada, portanto, ele dégaine son épée. Mas se eu fechar o primeiro D e se disser Achille dégaine son épée, eu estou já a dizer uma outra coisa totalmente diferente. Ou seja, e esse trabalho sim, mas temos na equipa, como na minha querida Mireille Herbst-Meyer, por exemplo, mas também Vincent, a própria Ana, o Tomás, que tem esta qualidade também de falar português e ter sido alguém que me ajudou na fonética. Naturalmente que ao fim destes 3 meses de processo de trabalho pude crescer também muito com e no francês. No francês. Há de resto 2 ou 3 diálogos em português, que é entre si e entre Aquiles e a Ifigénia, precisamente o João e a Carolina Amaral, que é aquilo que a Ana decidiu que ser a língua do amor. Sim. A Ana, ela não percebe uma palavra de português, mas ela adora o som. Nós falamos português, sim senhor, no encontro, digamos, no amor à primeira vista que o Aquiles vive com a Ifigénia, que o faz esquecer da guerra, e o português é repescado neste palco de Avignon. Era João Cravo Cardoso, o ator português, que é Aquiles na peça Ifigénia, um texto de Tiago Rodrigues, encenado pela francesa Anne Theron. Anteriormente também ouvimos Carolina Amaral, precisamente Ifigénia, e ainda Anne Theron, a encenadora deste texto do português, Tiago Rodrigues, que a partir de setembro assume a direção do Festival de Teatro de Avignon.
É o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar-nos na nossa página na internet em rfi.fr/pt, no Facebook e no Twitter procurando RFI Português. Até já!